Amanhecer é mais do que a chegada de uma nova hora. É um convite silencioso da graça para recomeçarmos com o coração mais leve, a mente mais alinhada e a alma mais perto de Deus. Antes que as preocupações tentem ocupar os nossos pensamentos, antes que o peso das responsabilidades fale mais alto, existe uma oportunidade preciosa diante de nós. Abrir este dia na presença do Senhor e permitir que a paz dele alcance aquilo que, muitas vezes, ninguém consegue ver dentro de nós. Há manhãs em que acordamos fortes, esperançosos e cheios de disposição. Mas também há manhãs em que nos levantamos cansados por dentro, precisando de direção, consolo e renovação. E é exatamente por isso que este momento se torna tão importante. Quando colocamos Deus no centro logo no início do dia, o que parecia desordenado começa a encontrar lugar. O que parecia pesado começa a perder força. E o que parecia incerto já não nos governa da mesma maneira. A presença do Senhor nos ensina a respirar com mais calma, a enxergar com mais fé e a caminhar com mais confiança. Como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que não estamos começando este dia sozinhos nem presos ao que ficou para trás. Existe renovo para a alma cansada, existe esperança para o coração abatido e existe bênção preparada para aqueles que decidem buscar a Deus antes de qualquer outra voz. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração, porque este não será apenas um momento de palavras, mas um encontro de fé, entrega e fortalecimento espiritual. À medida que avançarmos, vamos apresentar diante do Senhor os nossos caminhos, os nossos medos, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família e tudo aquilo que precisamos colocar debaixo da bênção dele. Que esta manhã seja marcada não pela pressa, mas pela presença. Não pela inquietação, mas pela confiança. Não pelo medo do que pode acontecer, mas pela certeza de que Deus já está à nossa frente. Vamos abrir o coração, aquietar a alma e permitir que o céu toque este novo dia com paz, fé e a bênção do Senhor. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Ao nascer deste novo dia, nos aproximamos de Ti com o coração aberto, porque reconhecemos que a nossa maior necessidade não é apenas de força para cumprir tarefas, mas da Tua presença para sustentar a alma. Antes que a correria tente nos capturar, antes que as preocupações disputem espaço dentro da mente, queremos nos aquietar diante de Ti e consagrar cada instante desta manhã ao Teu governo. Toca agora o que está cansado em nós, fortalece o que amanheceu abatido, ilumina o que ainda parece confuso e derrama sobre o nosso interior a paz que não depende das circunstâncias. Que este dia não comece a partir do peso que carregamos, mas a partir da certeza de que o Senhor continua reinando, cuidando, guiando e trabalhando em nosso favor, mesmo naquilo que ainda não conseguimos enxergar. Sobre os pensamentos que despertaram acelerados, sobre as emoções que vieram misturadas, sobre os receios que tentam ganhar forma logo nas primeiras horas, pedimos o toque da Tua mão. Acalma a nossa mente, desacelera o nosso interior e desfaz toda a nuvem de inquietação que tentou pairar sobre nós durante a noite ou ao romper desta manhã. Que a paz prometida em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos envolva por completo, guardando o nosso coração e também os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Onde houver excesso de preocupação, derrama confiança. Onde houver tensão, derrama serenidade. Onde houver ruído por dentro, faz brotar silêncio santo.
Não queremos atravessar este dia dominados pelo que sentimos, mas conduzidos pela estabilidade que nasce quando a tua presença ocupa o centro do nosso ser. Diante da luz deste amanhecer, entregamos a ti tudo aquilo que teremos de enfrentar. Entregamos as responsabilidades, os compromissos, as conversas importantes, os desafios inesperados, os caminhos que precisaremos percorrer e até aquilo que ainda desconhecemos. Vai à nossa frente, Senhor, endireitando veredas, removendo tropeços, fechando ciladas ocultas e preparando ambientes onde a tua graça já tenha chegado antes de nós. Que nenhuma decisão seja tomada na pressa da alma, que nenhuma resposta nasça do impulso e que nenhum passo seja dado longe da tua direção. Queremos viver o que está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, confiando em ti de todo o coração e reconhecendo-te em todos os nossos caminhos, para que o Senhor mesmo endireite as nossas veredas. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda parece atravessar sombras. Há momentos em que nos levantamos, porém por dentro sentimos o eco de batalhas que não se encerraram totalmente. Por isso, nesta hora, pedimos renovo profundo. Renova a disposição de viver, a coragem de continuar, a capacidade de recomeçar e a esperança de quem se recusa a desistir. Que o cansaço acumulado não determine a qualidade da nossa manhã. Que as marcas de ontem não ditem os nossos próximos passos. Faz-nos lembrar que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, como está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, e que aquilo que ontem parecia pesado demais pode hoje ser atravessado de forma diferente quando a tua graça nos sustenta. Levanta sobre nós uma cobertura espiritual firme e inabalável. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, cerca a nossa casa, protege o nosso caminho, blinda o nosso interior e afasta de nós todo o mal que tente se aproximar em silêncio. Debaixo da tua sombra, queremos caminhar, trabalhar, decidir e viver. Que toda seta lançada contra a nossa paz seja quebrada antes de alcançar o seu alvo. Que toda intenção maligna, toda inveja, toda palavra liberada para ferir, todo ataque invisível e toda armadilha preparada contra nós seja neutralizada pelo teu poder. Estende sobre a nossa vida o cumprimento do Salmo capítulo 91 e permite que andemos com a consciência tranquila de que o Senhor é o nosso abrigo, a nossa fortaleza e o socorro bem presente em qualquer hora. Purifica também aquilo que ninguém vê, sonda o nosso coração, visita as intenções escondidas, revela o que precisa ser corrigido e trabalha em nós com profundidade. Se houver endurecimento, quebra. Se houver ferida, cura. Se houver orgulho, humilha em amor. Se houver frieza espiritual, reacende. Se houver contaminação emocional, lava com a tua presença. Não queremos apenas receber bênçãos, queremos ser transformados. Molda o nosso caráter, para que o nosso dia não seja apenas produtivo por fora, mas santo por dentro. Livra-nos de manter aparências espirituais, enquanto áreas internas seguem precisando de tratamento. Que a tua luz alcance o que ainda não entregamos totalmente e que o teu Espírito faça em nós uma obra real, profunda e contínua. Dentro desta manhã, nós te pedimos sabedoria para viver bem cada detalhe, sabedoria para falar com equilíbrio, para ouvir com discernimento, para reagir com maturidade e para administrar o tempo sem desespero. Ensina-nos a não confundir urgência com prioridade, nem atividade com propósito. Dá-nos clareza para perceber o que realmente importa e disciplina para conduzir a rotina sem nos perdermos em dispersões que esgotam e roubam fruto. Que a nossa agenda não seja mais forte que a nossa paz e que a nossa produtividade jamais custe a nossa comunhão contigo. Faz-nos caminhar com ordem, foco e serenidade, lembrando que o Senhor também está presente nas tarefas simples e pode ser glorificado na forma como atravessamos as horas comuns deste dia. Sobre a nossa casa, liberamos este clamor. Visita cada ambiente, toca cada cômodo, alcança cada pessoa, quebra todo o peso espiritual
e estabelece uma atmosfera de paz, respeito e harmonia. Onde houve discussões, planta mansidão. Onde houve frieza, reacende afeto. Onde houve desgaste, derrama paciência. Onde houver sobrecarga, derrama alívio. Que o nosso lar não seja apenas um espaço físico, mas um território alcançado pela tua presença. Afasta toda opressão, toda confusão recorrente, toda influência contrária e toda fadiga emocional que tenta adoecer a convivência. Faz da nossa casa um lugar de descanso, segurança e comunhão, onde a tua bondade seja percebida nas pequenas atitudes, no falar, no servir e no cuidado mútuo. Estendemos as mãos em oração por nossa família. Lembra-te daqueles que estão perto e também dos que estão distantes. Alcança os que caminham contigo e os que ainda resistem à tua voz. Toca os que estão feridos, os que se endureceram, os que se sentem sozinhos, os que carregam culpas, os que vivem confusos e os que se encontram em silêncio por dentro. Que a tua misericórdia visite cada história ligada à nossa. Restaura vínculos, desfaz mal-entendidos, cura memórias dolorosas e abre caminhos de reconciliação, onde hoje só existe distância. Não permitas que o orgulho, a dor antiga ou a falta de diálogo roubem a bênção da unidade. Que o teu amor circule entre nós e produza encontros restaurados, laços fortalecidos e corações mais sensíveis à tua vontade. Sobre os nossos filhos declaramos proteção, livramento e bênção. Guarda os passos deles, cerca os caminhos deles, preserva a mente, o coração, as emoções, as amizades, os estudos, os sonhos e o futuro deles. Livra os nossos filhos de acidentes, de influências destrutivas, de ambientes perigosos, de decisões precipitadas e de toda voz que tente afastá-los da verdade. Faz florescer sobre eles o que está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52, para que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Dá-nos discernimento para instruí-los sem ferir, corrigi-los sem esmagar, acompanhá-los sem sufocar e abençoá-los com palavras que edificam. Que os nossos filhos sejam guardados do mal, fortalecidos por dentro e visitados pela tua presença em cada fase da vida. Estende a tua mão sobre o nosso trabalho, sobre as nossas responsabilidades profissionais e sobre aquilo que fazemos para sustentar a casa e cumprir o propósito de cada dia. Abençoa as nossas mãos para produzir com excelência, o nosso entendimento para agir com sabedoria e o nosso comportamento para honrar o teu nome em qualquer ambiente. Que haja favor, equilíbrio, portas abertas e estabilidade naquilo que temos colocado diante de ti. Para os que estão enfrentando pressão, desgaste, injustiça ou desânimo no trabalho, derrama graça para permanecer com dignidade e discernimento para agir da maneira certa. Que não sejamos consumidos pelo peso das cobranças, nem dominados pelo medo do amanhã. Em vez disso, faz-nos caminhar com paz, competência, firmeza e confiança na tua provisão. Para aqueles que estão procurando emprego, levantamos um clamor especial. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Conduz currículos, cria conexões, desperta oportunidades, favorece encontros e prepara o lugar certo, no tempo certo, para cada vida que espera por uma resposta. Rompe o ciclo de tentativas frustradas, consola o coração de quem já ouviu muitos nãos e fortalece quem está cansado de procurar sem enxergar saída. Repreende a vergonha, o abatimento e a sensação de incapacidade. Sopra esperança nova e mostra que a provisão não está limitada ao que os olhos conseguem ver. Que surjam caminhos honestos, dignos e estáveis, e que cada testemunho de porta aberta revele que o Senhor continua sendo Deus de sustento, de recomeço e de resposta. Sobre a nossa saúde, clamamos por intervenção, fortalecimento e cura. Toca o nosso corpo, restaura o que está fragilizado, fortalece a nossa imunidade, devolve energia ao que está enfraquecido e visita com teu poder cada área que necessita de cuidado. Lembra-te daqueles que convivem com dores,
limitações, tratamentos longos, exames aguardando resultado, diagnósticos que assustam e noites marcadas por sofrimento silencioso. Estende a tua mão sobre cada enfermidade e derrama o teu consolo sobre quem já não sabe como continuar lutando. Cumpre em nós a promessa de Jeremias, capítulo 30, versículo 17, trazendo restauração e sarando feridas. Dá sabedoria aos profissionais de saúde, eficácia aos tratamentos e paz ao coração de quem precisa enfrentar um processo. Onde houver medo, estabelece confiança. Onde houver dor, visita com teu alívio. Nem toda enfermidade aparece em exames, e por isso também te pedimos cura para aquilo que sangra por dentro. Cura a mente cansada, o coração ferido, a alma sufocada por pressões, a tristeza escondida, os pensamentos insistentes e o esgotamento que as pessoas nem sempre percebem. Há feridas emocionais que sorrimos tentando disfarçar, há angústias que escondemos até de quem está perto, há fardos que se acumulam em silêncio. Mas diante de ti, tudo é visto. Então toca as regiões mais sensíveis do nosso interior e derrama paz onde houve tormento, descanso onde houve opressão e esperança onde havia vontade de desistir. Que a tua presença seja remédio para a alma, abrigo para a mente e refrigério para o coração, trazendo equilíbrio para continuarmos o dia sem sermos governados pela dor. Rompe-o, Senhor, tudo aquilo que tenta nos prender por dentro. Quebra correntes invisíveis, desfaz ciclos de medo, desmonta fortalezas mentais, anula palavras que nos marcaram negativamente e destrói todo o padrão que insiste em sabotar a nossa caminhada. Não queremos viver condicionados por prisões antigas, nem limitar o futuro por causa de marcas do passado. Pelo poder do teu nome, declaramos que a culpa não terá a última palavra, que a opressão não definirá a nossa identidade e que o peso de ontem não governará o nosso amanhã. Que se cumpra em nós a verdade de João capítulo 8, versículo 36, e que a liberdade que vem do Filho toque as nossas emoções, os nossos hábitos, os nossos pensamentos e a nossa forma de viver. Onde havia aprisionamento, faz nascer fôlego novo. Acende em nós uma fé viva, firme e perseverante. Não uma fé superficial, que depende de sinais imediatos para permanecer de pé, mas uma fé madura, que continua confiando mesmo quando o processo ainda não terminou. Ensina-nos a esperar sem endurecer, a crer sem negociar a esperança e a caminhar sem abandonar a confiança na tua fidelidade. Quando as respostas demorarem, sustenta-nos. Quando o cenário parecer contrário, fortalece-nos. Quando a mente tentar recuar, lembra-nos das vezes em que o Senhor já nos sustentou antes. Que este dia seja vivido com os olhos da fé, não apenas com a leitura das circunstâncias. Queremos aprender a atravessar as horas com a convicção de que o Senhor continua trabalhando até no invisível e que nenhuma oração sincera se perde diante de ti. Faz brotar dentro de nós alegria santa e gratidão verdadeira. Não uma alegria vazia, baseada apenas no que é fácil, mas a alegria que renova forças no meio do caminho, que ilumina o rosto cansado e que devolve ânimo ao coração abatido. Que se cumpra em nós o que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Afasta a apatia, o peso constante, a frieza interior e a sensação de viver apenas no automático. Queremos atravessar este dia, percebendo as pequenas expressões da tua bondade, reconhecendo os sinais da tua presença e valorizando as misericórdias que se escondem até nos detalhes mais simples. Dá-nos olhos sensíveis para enxergar o bem, mesmo quando a vida ainda não estiver exatamente como sonhamos. Que as nossas palavras hoje sejam guardadas e guiadas por ti. Livra-nos de respostas impensadas, de discursos ásperos, de irritação desnecessária e de comentários que abrem feridas em vez de curar. Coloca guarda em nossos lábios e sabedoria em nossa comunicação. Quando precisarmos falar, que haja verdade com graça. Quando precisarmos silenciar, que haja domínio próprio. Quando surgirem conflitos,
Dá-nos maturidade para não alimentar o que pode ser vencido com humildade, escuta e prudência. Que a nossa boca não seja instrumento de destruição, mas fonte de vida, conselho, equilíbrio e paz. Permite que as nossas conversas deste dia carreguem o peso da edificação e que até a forma como falamos revele que estivemos na Tua presença antes de sair para viver esta manhã. Nós te entregamos também os nossos sonhos, planos e projetos. Toma aquilo que nasceu em nosso coração, aquilo que estamos construindo em silêncio, aquilo que ainda não saiu do papel e aquilo que já começamos, mas sentimos precisar do Teu sopro para avançar. Purifica as motivações, fortalece a constância, corrige os desvios e confirma o que vier de Ti. Não permitas que sejamos dominados pela ansiedade por resultados, nem pela comparação com o processo de outras pessoas. Dá-nos perseverança para continuar, humildade para aprender, coragem para recomeçar e sensibilidade para reconhecer o Teu tempo. Que não desprezemos os pequenos avanços, nem abandonemos cedo demais aquilo que o Senhor ainda está amadurecendo. Se houver algo que precise morrer, que morra. Se houver algo que precise florescer, que floresça debaixo da Tua mão. Recebe, Senhor, esta primeira parte do nosso clamor como entrega sincera, profunda e confiante. Ainda temos muito a derramar diante de Ti, mas desde já declaramos que este dia não será conduzido pelo medo, pela pressa nem pela confusão. Ele será vivido debaixo da Tua paz, da Tua direção e da Tua bênção. Caminharemos sabendo que o Senhor nos vê, nos ouve, nos sustenta e nos acompanha em cada detalhe. Que a Tua presença permaneça sobre nós como luz para os caminhos, força para as lutas, descanso para a alma e segurança para o coração. Seguimos em oração, com reverência e expectativa, porque quando o céu toca a nossa manhã, até o que parecia comum passa a carregar peso de eternidade. Quando a alma aprende a descansar em Ti, logo nas primeiras horas do dia, algo muda na forma como atravessamos o restante do caminho. Por isso, continuamos esta oração declarando que não viveremos reféns daquilo que tenta nos apressar por dentro. A correria não governará o nosso espírito. A cobrança não dominará a nossa identidade. A pressão do ambiente não será mais forte do que a paz que o Senhor derrama sobre nós. Ainda que o mundo ao redor se mova com urgência, queremos permanecer firmados em uma paz profunda, sóbria e estável. Ensina-nos a caminhar sem nos perder, a produzir sem adoecer, a servir sem nos esvaziar e a avançar sem abandonar a sensibilidade espiritual. Que a Tua presença seja o nosso eixo, o nosso centro e o nosso lugar de equilíbrio durante todo este dia. Sobre aquilo que ainda não entendemos, nós liberamos confiança. Há respostas que não chegaram, caminhos que ainda não se abriram, situações que continuam pedindo paciência e áreas da vida em que ainda não vemos clareza completa. Mesmo assim, escolhemos confiar, não porque dominamos o amanhã, mas porque pertencemos àquele que já está no amanhã. Quando os nossos olhos não alcançarem o quadro inteiro, ajuda-nos a descansar no Teu caráter. Quando a espera parecer longa demais, sustenta-nos para não transformar a ansiedade em desespero. Quando a mente quiser correr na frente do tempo, puxa-nos de volta para o lugar da dependência. Que o nosso coração não se desgaste tentando controlar o que deve ser entregue. Em vez disso, faz nascer em nós uma serenidade firme, daquelas que não negam a luta, mas se recusam a esquecer quem sustenta os que esperam em Ti. Também colocamos diante de Ti os ciclos que precisam ser encerrados. Há pesos que já não devem nos acompanhar, hábitos que precisam perder força, vínculos que precisam ser reposicionados, culpas que já deveriam ter sido entregues e pensamentos que não podem continuar encontrando abrigo dentro de nós. Sopra sobre a nossa vida um tempo de encerramentos saudáveis. Fecha o que precisa ser fechado, corta o que insiste em nos adoecer, desfaz alianças emocionais com aquilo que o Senhor já mandou deixar para trás. Dá-nos coragem para não chamar de apego aquilo que, na verdade, é prisão. Dá-nos maturidade para não romantizar o que nos machuca e concede-nos paz para entender
que nem toda perda é destruição. Muitas vezes é livramento, poda e preparação para algo mais alinhado com o teu propósito. Sobre os desertos que atravessamos em silêncio, pedimos tua companhia manifesta. Nem sempre sabemos explicar o que nos falta quando tudo parece aparentemente normal. Às vezes, seguimos funcionando, seguimos respondendo, seguimos trabalhando, seguimos cumprindo responsabilidades, mas por dentro sentimos sede, desgaste e um tipo de vazio que só a tua presença consegue preencher. Então, vem ao nosso encontro nesse lugar escondido. Faz brotar água naquilo que secou, reacende esperança naquilo que esfriou e devolve sentido ao que estava sendo vivido apenas por obrigação. Que se cumpra em nós a promessa de Isaías capítulo 43, versículo 19, mostrando que o Senhor é capaz de abrir caminho no deserto e rios em lugares improváveis. Onde parecia não haver saída, cria passagem. Onde parecia só existir escassez, faz nascer provisão. Ensina-nos a guardar o coração contra o desânimo silencioso. Nem sempre ele chega de forma barulhenta. Às vezes, entra devagar, roubando a expectativa, apagando a disposição, diminuindo o brilho e enfraquecendo a coragem de continuar. Quando isso tentar acontecer conosco, visita-nos com teu sopro de ânimo. Não permitas que nos acostumemos a viver espiritualmente apagados, emocionalmente arrastados ou mentalmente vencidos. Desperta de novo o desejo de prosseguir, a alegria de te buscar, a coragem de construir e a vontade de permanecer fiéis, mesmo em dias difíceis. Que o cansaço não defina a nossa identidade. Que o abatimento não fale mais alto do que a promessa. Que o nosso interior seja visitado por um novo fôlego, capaz de nos levantar sem endurecer o coração e sem perder a ternura diante da vida. Nós te pedimos lucidez espiritual para discernir o que é batalha real e o que é distração. Existem lutas que precisam ser enfrentadas em oração, mas também existem desgastes que só continuam crescendo porque demos atenção demais ao que não merecia ocupar espaço em nós. Dá-nos discernimento para não entregar energia ao que só nos drena. Ensina-nos a perceber quando o inimigo tenta nos roubar por meio da confusão, da comparação, da irritação constante ou do excesso de ruído interior. Que não sejamos arrastados por conflitos desnecessários, nem sugados por ambientes que nos desalinham. Fortalece em nós uma mente sóbria, um espírito vigilante e um coração firme. Queremos aprender a escolher nossas batalhas com sabedoria, sem perder a paz por coisas pequenas e sem tratar como insignificante aquilo que exige vigilância diante de ti. Intervém, Senhor, nas áreas da nossa vida em que a vergonha tentou criar morada. Vergonha por falhas passadas, por limitações presentes, por processos inacabados, por comparações injustas, por dores que ainda não superamos e por fases em que nos sentimos menores do que realmente somos em ti. Arranca esse peso do nosso interior. Não permitas que a vergonha nos esconda daquilo que o Senhor quer fazer. Não deixes que ela nos faça baixar os olhos quando a tua graça está nos chamando para levantar a cabeça. Que a cruz de Cristo nos lembre que não somos definidos pelo pior capítulo da nossa história. Lava-nos da acusação, cura-nos da humilhação interna e reposiciona a nossa identidade no lugar certo. Onde a vergonha construiu silêncio, faz nascer dignidade. Onde ela produziu recuo, faz brotar coragem santa. Abençoa também a nossa capacidade de perseverar no secreto. Nem tudo o que estamos construindo será reconhecido imediatamente. Nem todo esforço será visto. Nem toda lágrima será compreendida. Nem toda renúncia receberá aplauso. Mas tu vês, tu conheces o valor do que fazemos em silêncio, a sinceridade do que entregamos no oculto e a fidelidade que tentamos manter mesmo quando ninguém está olhando. Por isso, pedimos força para continuar sendo íntegros quando seria mais fácil relaxar, para continuar semeando quando ainda não há colheita visível e para continuar confiando quando o processo parece longo demais. Que não nos tornemos reféns da necessidade de validação. Que a nossa constância seja alimentada mais pela consciência da tua presença
do que pela aprovação humana. Sustenta-nos no escondido, porque sabemos que o teu tempo sabe revelar o que foi gerado com fidelidade. Traz ordem ao nosso interior quando emoções conflitantes tentarem nos dividir. Há momentos em que sentimos muitas coisas ao mesmo tempo: esperança e medo, coragem e insegurança, desejo de avançar e vontade de recuar, fé e cansaço se misturando dentro do mesmo coração. Nesses momentos, pedimos que o teu Espírito organize o que está embaralhado, alinha sentimento, pensamento e direção. Não permitas que vivamos fragmentados por dentro. Recolhe o que se espalhou, acalma o que se agitou, firma o que balançou e une novamente aquilo que as pressões da vida tentaram quebrar em nós. Que o nosso interior não seja um lugar de guerra permanente, mas um território governado pela tua paz. E mesmo quando a emoção oscilar, que a nossa base permaneça firme na verdade da tua palavra. Concede-nos sensibilidade para perceber os sinais da tua bondade ao longo do dia. Muitas vezes, estamos tão concentrados no que ainda falta, que deixamos de enxergar o que já foi sustentado pela tua mão. Abre os nossos olhos para reconhecer livramentos discretos, respostas pequenas, detalhes de cuidado, encontros providenciais, portas preservadas e misericórdias que chegaram sem alarde. Livra-nos da cegueira da ingratidão e da ansiedade que só sabe olhar para a ausência. Que haja em nós memória espiritual para lembrar quantas vezes o Senhor já nos guardou, já nos ergueu e já nos surpreendeu, e que essa lembrança alimente a nossa fé para o restante da jornada. Onde o olhar estava preso apenas ao problema, estabelece uma nova percepção. Queremos discernir a tua fidelidade até nos detalhes que passariam despercebidos. Nós apresentamos diante de ti os ambientes em que teremos de permanecer hoje. Alguns são leves, outros exigem mais resistência, mais maturidade e mais cobertura espiritual. Seja qual for o lugar, pedimos que a tua presença nos acompanhe. Se estivermos em ambientes bons, ajuda-nos a não relaxar espiritualmente. Se estivermos em ambientes difíceis, fortalece-nos para não absorver tudo o que é pesado. Que não entremos em lugares carregados sem cobertura, nem participemos de conversas vazias sem discernimento. Guarda a nossa postura, protege a nossa paz e ensina-nos a não reproduzir aquilo que não vem de ti. Onde houver frieza, faz-nos permanecer acesos. Onde houver dureza, faz-nos conservar mansidão. Onde houver desordem, ajuda-nos a carregar ordem. Que o nosso espírito permaneça firme, mesmo em contextos que tentariam nos desgastar. Sobre as palavras lançadas contra nós, conhecidas ou desconhecidas, declaramos que não terão poder para definir o nosso destino. Se houve críticas injustas, acusações, desprezo, maldições, ironias, humilhações ou frases que tentaram diminuir a nossa força, colocamos tudo isso diante do teu trono. Cancela o peso do que foi dito para ferir. Rompe o eco das vozes que insistem em reaparecer na mente. Não permitas que frases antigas continuem influenciando decisões presentes. Lava-nos de toda marca deixada por palavras destrutivas e devolve-nos a clareza de quem somos em ti. Que a tua voz fale mais alto do que qualquer outra. Se o Senhor nos chamou, nenhuma sentença humana terá autoridade final. Se o Senhor nos levantou, nenhuma definição maligna poderá nos manter no chão. Pedimos também graça para lidar com aquilo que foge do nosso ritmo. Nem tudo acontecerá na velocidade que desejamos. Haverá pessoas mais lentas, processos mais demorados, respostas mais espaçadas e etapas que exigirão constância em vez de aceleração. Nesses momentos, dá-nos paciência sem irritação, resistência sem endurecimento e equilíbrio sem pressa. Livra-nos da ansiedade que quer colher antes do tempo e do descontrole que surge quando as coisas não obedecem à nossa expectativa. Que o nosso coração aprenda a amadurecer no compasso certo, sem atropelar o processo e sem desistir no meio do caminho. Acalma a pressa que desgasta, modera a cobrança que sufoca e firma em nós a beleza da perseverança. Nem tudo precisa ser imediato para ser verdadeiro.
sólido e abençoado. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.